Vamos agora então para a nossa última lição da escola bíblica, falando sobre a igreja primitiva. Essa vai ser a quarta lição. Na primeira lição, nós falamos sobre as condições adversas que a igreja primitiva enfrentou. Ela tinha tudo para dar errado se fosse obra humana, porque ela não tinha recurso. Era a igreja vindo de uma tradição religiosa forte que veio do judaísmo. Eles eram rejeitados, perseguidos, mas o Senhor enviou um elemento que foi a força motriz da igreja primitiva e que está conosco nessa noite aqui. Vocês se lembram quem é esse elemento principal? O Espírito Santo. Né? A orientação, a promessa foi ficar em Jerusalém, em Lucas 24, que nós vemos isso, ou 22, ficar em Jerusalém, até que do alto, 24, 48, até que do alto sejais revestido do poder. E eles perseveraram lá, estando em Jerusalém, reunidos como um só corpo, a unidade. Então nós falamos da igreja primitiva, no seu momento inicial, nós falamos de que um ingrediente que foi fundamental no início, que foi a palavra, a doutrina dos apóstolos, ok? E nós falamos de um segundo ingrediente, que ele foi composto, que foi comunhão e partir do pão. Isso era um elemento comum, ou ingrediente necessário para a igreja primitiva. E nós vamos falar de um terceiro ingrediente, que seria o quarto, mas nós fizemos uma combinação para ganhar tempo, que seria o que é a oração. Falando em oração, a oração nós tivemos essa semana. Quem pôde participar de pelo menos uma das reuniões? Amém, amém. Eu pude participar na quinta noite, mas estava tão bom, né? Que como eu falei, a sensação que eu tive foi que cadeias estavam sendo quebradas, Deus estava abrindo, né? Eu senti de verdade isso, não estou fazendo aqui nenhum apelo emocional. E aí eu vou falar, a irmã falou assim, a gente tem sentido isso em todas as reuniões, né? Eu falei, poxa, que bênção, graças a Deus. E nós tivemos ontem um ciclo final, né? E eu vou propor nós fecharmos hoje com a lição também com esse momento de oração, ok? Então nós vamos, essa semana, muitas coisas estão por vir. Eu creio assim, né? A igreja orando, né? E o nosso próximo exercício, se Deus assim permitir, vai ser um exercício intenso de evangelismo, né? Então nós vamos galgando degraus, né? na agenda que o Senhor quer nos dar, e nós vamos chegar a um patamar de ação mínima necessária daquilo que Deus quer de cada um de nós. Então, a perseverança na oração foi um elemento fundamental para a igreja primitiva, fazer com que hoje, até hoje, nós sejamos o reflexo deles. Porque eles perseveraram e nós vamos perseverar também em nome de Jesus. Amém? O texto, o próximo slide, por favor, ele fala sobre Atos 2,42, que é o nosso texto bíblico básico também. E repitam comigo, e perseveraram nas orações. Então é um texto bíblico que tem toda essa abrangência desses 4 ingredientes, que ele diz assim, perseveraram. Eles se dedicavam ou perseveraram, dependendo da versão, ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Né? E disso Deus deu o crescimento à igreja. Então, qual o objetivo dessa manhã? É compreender o terceiro ingrediente. Eu falei de terceiro, porque o segundo foi um combinado de comunhão e partir do pão, ok? Mas na verdade são 4 pilares que a nossa igreja vai usar como referência para caminhar na direção que Deus vai nos dar. Então nós estamos falando de palavra, comunhão, partir do pão, oração, e nós estamos falando de adoração também, né? E tudo isso vai estar permeado pelo amor, né? E a Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. Então, tudo que nós fizermos, aí você pega 1 Coríntios 13, Paulo lá em 1 Coríntios 12, ele termina dizendo, eu vou lhe apresentar um caminho mais excelente. Se não tiver amor, não adianta dom, não adianta ministério, não vai adiantar, ok? Então o amor que vai nortear a gente. Então, compreender o terceiro ingrediente vital para o crescimento saudável da igreja primitiva. Perceber que a igreja primitiva foi estabelecida numa reunião de oração, nós já falamos isso, mas reforçamos. E entender que a ida ao templo para orar, olha só, é interessante, é uma oportunidade genuína de ser usado por Deus. Nós vamos falar sobre isso. Nós temos
pequeno obstáculo ali visual. Oh, glória a Deus, Deus usa instrumentos. Amém. A bateria vai ficar nesse cantinho aqui, ó. Vai ter uma proteção acústica, né? A gente vai trancar os bateristas numa sala fechada. Amém? Só vai ter um visorzinho pequenininho assim. Eu postei lá no grupo, botei o telefone do meu sogro, ele estava lá, sogro, né? Botei lá no grupo, aí o Júnior riu. Ah, que sogro, tá engraçado. Porque no meu dele está meu malvado favorito. Por que será? Amém? Vamos em frente. Vamos em frente. Ah, gente, outra coisa. Nós vamos viver uma época sustentável. Vocês não vão ver mais no púlpito copinhos de plástico, então vai ser nosso squeezer aqui, para nós bebermos água. E aí eu falei que a goteira não é tão ruim, porque eu posso esticar a mão, ela depois a gente bebe mais, né? Amém? Por favor, próximo. Débora falou assim, agora virou um pastor eco. Né? Sustentável. A primeira reunião da igreja primitiva foi, ou ela se deu em torno de um ambiente de oração. Vamos ler juntos? Está aqui o texto que eu botei. Atos 1, de 12 a 14. Eu botei o texto aqui exatamente para nós lermos juntos. Diz assim, então eles voltaram para Jerusalém. O voltar para Jerusalém foi resposta de quê? De quem pediu para eles voltarem em Jerusalém, para ficarem em Jerusalém? Foi? Jesus. Foi um ato de obediência, ok? Vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus. Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam, eventualmente, ou de vez em quando, na verdade, é sempre. Eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Então, eles se reuniam sempre. A oração era um elemento indispensável, indissociável da agenda regular da igreja primitiva, tá bom? Então, vamos em frente. A oração continuou presente na vida da igreja primitiva, sendo o seu sustentáculo, um dos seus... Aonde você tem a referência de que a oração continuou sendo presente ou estando presente? No texto áureo, Atos 2,42, e perseveraram. Então a oração era um elemento que estava constantemente com eles. Eu posso fazer essa leitura, porque perseverar é ato contínuo, né? O dom prometido de Lucas 24:49 e Atos 1:5, qual era o dom prometido? Qual foi o dom prometido? Ficar em Jerusalém até de poder. Qual era o revestimento de poder? Ele enviaria o Espírito Santo. Então, a motivação da oração, da constância, da perseverança, era clara no texto. E aí você tem que olhar todo o contexto. O dom prometido era algo pelo qual valia a pena esperar. Interessante essa colocação, né? Vale a pena estar aqui, nessa manhã? Muitas vezes nós temos que refletir sobre isso. E ter essa clareza na nossa mente, no nosso coração. A gente fala muito de motivação, não é isso? Mas nós atribuímos o ato de motivação ou o fato de estarmos motivados a terceiros. Isso não é assim. O que é motivação? Nós já falamos aqui em alguns momentos. É motivo para agir. Motiva ação. Motivo mais ação. Motivação. E quem encontra motivo para agir, nós temos que buscar isso dentro de nós. Você acorda pela manhã, qual é a sua motivação para sair da cama? Hã? Para alguns, eu não quero ficar na cama, né? Para alguns não tem motivação. Mas o pai de família, a mãe de família, eu tenho que botar as crianças para a escola, eu tenho que trabalhar, fazer o café, né? Eu tenho algo me motiva. Quem perde a motivação perde o sentido da vida, né? Então nós precisamos buscar dentro de nós o que nos motiva a agir. Há uma canção que diz, Jesus Cristo é o motivo da minha... Então, que a promessa de Deus
que a experiência com Deus seja a motivação que nos faça acordar todo dia. Que as misericórdias do Senhor, elas são novas. Se renovam. Eu ontem propus um áudio lá no grupo de louvor do Singaut, Ronquenoli. Aquilo ali é extraordinário. Ouvir aquele DVD é eu me quebrar em múltiplos pedaços. Vontade de ir para o céu na hora. Mas na hora. Mas assim, é verdade mesmo. Esse DVD é antigo. DVD não, era um cassete, né? Ainda era manual, tinha que fazer com a manivela. Mas botar aquele negócio ali, eu congelo, né? Aí eles reproduzem a dedicação do templo numa esfera musical. Quem já viu esse DVD? Vê lá, Ronquenoli, Singaut. Coisa mais linda do mundo. Mais linda do mundo, né? E aí tem várias representações de nacionalidades, né? Africana e espanhola e tal. Os caras fazem um negócio assim de Deus, sabe? E aí quando eu olho aquilo, eu falei, Senhor, o céu vai ser alguma coisa parecida com isso. Todo mundo junto, adorando, sabe? O louvor, gente, eu vi o João aqui, lembrei do baixista do negócio da você vê. Eles, já viram o povo africano louvando o Senhor, adorando? Uma coisa assim, eu vou confessar para vocês, eu quero muito para a África. Se Deus me mandar para a África, eu vou. Porque é algo extraordinário, diga, minha irmã. Já cantou Singaut? Bênção, 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 bênção. Vai edificar, se você puder ver, edifica. Então a motivação é isso que você tem que despertar em você todo dia. O que motiva para agir? É cuidar da família. E é bíblico cuidar da família? Amém ou não amém? Amém. A revelação de Deus, ela está presente aqui, ó. Tem a revelação dada e a revelação que não nos foi dada, mas ela, a partir da revelação que nos foi dada, nós chegamos a ela. Por exemplo, nós falamos, né? A Bíblia diz com quem você deve casar? Não, mas ela te dá as referências, né? Os princípios, né? Que a gente tem que observar. Então ali você tem, a Bíblia diz que você tem que honrar compromissos? Tem. Você tem os princípios ali. Então você tem que extrair da palavra de Deus exatamente aquilo que te motiva. E quando você faz, você está glorificando a Deus. Esse é o propósito, né? Então, valia a pena esperar. Algo de valor. Não há registro acerca do teor da oração, mas o contexto, com base nos versículos. Eles foram para Jerusalém porque Jesus mandou ir, porque tinha uma promessa. Então eles estavam ali aguardando a promessa, estavam orando, então porque valia esperar a promessa. Eles podiam ter se dissipado? Podiam, não podiam? Se você vê, no momento da perseguição da igreja, quando Gamaliel, o sinédrio, as autoridades religiosas querem ir contra a igreja. Aí Gamaliel falou assim, deixa eu particular com vocês aqui, e ele dá 2 exemplos de outros 2 líderes que haviam passado por aquela situação semelhante e que os discípulos haviam se dissipado. Eles trataram o líder, aí morreu o movimento. Mas eles falaram, se for humano, vai acontecer isso. Mas se for de Deus, cuidado para vocês não estarem indo contra o projeto de Deus, né? Então, o projeto igreja não é, estou falando só da igreja física, que é um projeto de Deus, com certeza, né? Mas a igreja mística, o corpo místico de Cristo, vale a pena você perseverar por essa unidade, vale a pena você perseverar por esse caminho. Então, o teor das orações, mas o contexto com base nos versículos indica que a agenda se estabeleceu com base na promessa. E essa promessa é para nós, né? O Espírito Santo ser derramado em cada um de nós, na nossa vida. Eu peço ao Senhor que cumpra no nosso meio isso. Com dons, com ministérios, né? Para que a gente possa executar a obra do Senhor nesse tempo, assim como a igreja primitiva. Então esse movimento que nós vamos fazer domingo, de batismo, né? De ceia, são os 2 sacramentos ali presentes, né? 2 ordenanças sendo materializadas. E depois estarmos aqui almoçando, gente, isso é muito bom. Eu até brinquei lá no templo antigo, né? Que a gente tinha que criar o condomínio, né? O nosso condomínio, para todo mundo morar já junto, né? Já, né? Ninguém vai embora e fica, né? E tal. Ó, a Márcia me falou, ora aí, gente, ora aí, porque a obra não é humana, mas se Deus abrir uma porta, eu meto o pé e abro, e entro. Que uma senhora perguntou, por que vocês não fazem igreja nesse terreno ali? Né?
Aí perguntaram, falaram, mas o dono, aí ela falou assim, eu acho que não tem dono não, vai lá na prefeitura, vai que eles doem para vocês, né? Amém. Aí perguntaram, o que a gente vai fazer? Eu falei, ir na prefeitura. Orar e ir na prefeitura, né? Então, Márcia falou que foi a segunda pessoa que falou sobre isso, né? Amém. Ficou claro o propósito da questão da perseverança, o motivo? Havia um propósito, havia uma razão, havia uma motivação clara. Próximo, por favor, Riva. Olha só, a relação do templo, a relação da oração, templo e o milagre. Qual a importância de nós nos dirigirmos à casa de oração? Dirigirmos à casa da adoração. Abre Atos 3, de 1 a 8. E você pode ver comigo alguns aspectos que ali já descritos. Quem encontrou, por gentileza, leia para a gente. Atos 3, de 1 a 8. Leia em voz alta, para a gente poder... Glória a Deus. Eles foram para onde? Para onde? Para o templo. Era o local de adoração, né? Era um local estabelecido, determinado pela tradição, né? Não pela tradição, pelo próprio Deus, né? E aí eles iam naquele lugar com regularidade. Então, eu estou falando do local, eles estavam indo para um local, eles tinham um objetivo. Nós estamos falando que existia uma hora estabelecida, um propósito estabelecido para aquele horário. E nós reproduzimos isso essa semana. Nós tínhamos aqui o local, nós tínhamos a agenda, que era de manhã e de noite. E você via que havia ali aquilo que o Senhor diz sempre na palavra, que nós não devemos caminhar só, né? Havia uma unidade ali, um propósito. Os dois estavam indo com um propósito de adorar, de orar ao Senhor, na hora da oração, indo para o templo, né? E ao chegar ali, eu não vejo isso no texto em detalhes, mas pode ser que eles devem ter olhado para o outro e falado assim, e agora? Né? A gente viemos orar, viemos buscar a face do Senhor, e a gente tem uma experiência com Jesus, né? Eu acho que é hora de exercer a fé. Esse momento de comunhão diz muito acerca da nossa caminhada, de não caminharmos só. E qual foi a consequência? O milagre, né? Deus operou um milagre num ambiente ali de adoração, de oração, no local que eles estavam se dirigindo para buscar o Senhor. E aí eu falo para você, quando você sai da tua casa e vem para cá, é uma oportunidade que Deus está nos dando de sermos instrumentos na mão dele também. Vocês compreendem isso? O nosso propósito de adorar a Deus, ele tem que nascer no ato do acordar. Eu acordo e Deus me dá uma nova oportunidade. As misericórdias, elas não são velhas, elas são novas, né? As coisas de Deus renovam, elas são dinâmicas. Deus dá algo novo para a gente todo dia. E eu tenho que pegar esse novo que Ele me dá e falar, Senhor, eu vou devolver para Ti, em ato de adoração, os meus gestos, as minhas atitudes e tal, me submetendo a Ti, subjugando a minha carne e a minha vontade, né? Então você pode ser um instrumento de Deus ao buscar a casa de Deus para a oração. Não despreze as oportunidades. E nós somos clássicos. A gente bota um alvo e vai em frente, né? Eu estou indo para a igreja. E a gente não observa o entorno. Vocês estão me entendendo? A gente não presta atenção no entorno, no que está ao nosso entorno e de que forma nós podemos ser úteis nesse sentido. Pela noite, nós vamos falar sobre Naamã. Deus colocou no coração já numa semana passada. E aí nós vamos entender um pouquinho que houve um ato sobrenatural aqui, mas Deus opera em circunstâncias naturais também. E nós vamos refletir sobre isso. Essa mensagem está fantástica. Eu ontem fui fazendo a revisão e fui lendo o texto, né? Vou confessar algo aqui, pastor.
A gente simula a mensagem também, prega, né? Prega para a parede, prega para o espelho, né? Oh, não sei o que, para você organizar um pouco o raciocínio. Se você fizer, amém, né? Deus falou contigo, né? Andando e ia pregando. Se você fizer um texto, eu vou dar um exemplo aqui, uma experiência própria. Redige um texto falando o texto. É muito melhor, né? Porque nós falamos melhor do que escrevemos às vezes, né? Então, quando você começa a escrever falando, ou você vai ditando, o texto fica um pouco mais... Já tiveram nossa profissional da comunicação aqui está provando, né? Então, faça isso como um exemplo. Se você for escrever algo, eu não sei escrever, fale e registre o que você está falando. Fica muito mais organizado. Então, indo para o tempo, hora da oração, Pedro, João e milagre. Isso, ou esse ato, resultou numa reação dos líderes. Ali nós vemos no livro de Atos, nos capítulos posteriores. E o que aconteceu com Pedro e João, com a igreja? No momento que ela foi repreendida, no momento que ela foi exortada a não fazer o que a igreja foi comissionada a fazer, a igreja não pediu a Deus para eliminar a ameaça. A igreja não pediu a Deus para queima, Senhor, taca fogo, destrói o inimigo. A oração foi que, Senhor, nos dê força, nos capacite a avançar. Porque a Bíblia diz que no mundo teremos aflições. Nós seríamos odiados pelo mundo. Então, se nós entrarmos numa de que Deus elimina todos os dias, eu acho que a gente não vai conseguir ser ouvido. Porque nós não vamos pedir apropriadamente. Mas quando você fala, Senhor, me capacite. Foi isso que Jesus fez também, né? Eu peço que não os tire do mundo, mas os livre do mal. Foi oração. O Senhor pediu que nós fôssemos livrados do mal. Então o Senhor nos dê capacidade de superar, de avançarmos isso. Então, dá uma olhadinha em Atos 4, 24, 31. Capítulo 4? Vê se eu anotei errado. Atos 4. Vocês entenderam? Eles foram soltos, Pedro e João, é o contexto aqui. Eles foram para a igreja e oraram ao Senhor, dizendo, Senhor, nos dê condições de enfrentar esse momento. Interessante, né? Eles não foram lamentar, Senhor, puxa vida, porque Jesus passou coisas muito piores. E eles foram testemunhas disso. Então eles pediram uma capacitação, que o Senhor nos conceda nessa manhã, nessa agenda de oração que nós estamos fazendo. Senhor, nos capacite a viver, a atravessar situações, por exemplo, quando os nossos irmãos estão vivendo e atravessando. Tiveram uma adversidade, o tempo e tudo mais, né? E eles estão conversando com eles, Elô, nós estamos bem. Eu falei, graças a Deus, né? E eles vão superar isso e vão cantar o hino da vitória, como já cantaram, que estão todos bem preservados. E nós vamos juntos vencer esse negócio. Então, assim, o que eu vejo interessante nessa... Por favor, Riva. É que há algumas verdades aqui sobre a onisciência de Deus. Se a gente caminha na jornada cristã sabendo que Deus já sabe de todas as coisas, é muito mais confortável.
é como se você fosse ler um livro de suspense. O que vai acontecer, né? Aí você vai, tá? Aí você vê o dilema dos personagens do livro, e aí você chega no final do livro e vê que deu tudo certo. Aí você dormiu, no dia seguinte você vai ler de novo. Aí é como se você dialogasse para os personagens. Você está lendo suspense, aí você está vendo que a personagem está desesperada, e você diz para ela assim, não fica desesperada não, porque eu já sei que vai dar certo lá no final. Segura a onda, não toma essa decisão. Vocês entenderam o paralelo? É mais ou menos assim. É como se Deus estivesse falando assim, não faz nada precipitado não, porque já resolvi lá. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Ele já sabe o final da história. E quando eles oram, fazendo referência à onisciência de Deus, porque é o que está escrito aqui, fizeram, no verso 28 desse capítulo 4, fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Para Pedro e João, foi um momento presente. Mas eles entenderam, se isso aconteceu, porque Deus permitiu. Zeca, Elô, se isso aconteceu, é porque Deus permitiu que acontecesse. Ele já sabia nos seus projetos todos, que aquilo que acontece conosco, uma porta se fecha, porque Deus tem algo novo para a gente. É difícil entender isso na nossa comodidade. É difícil, é difícil, porque a gente está na zona de conforto. Mas quando isso acontece, creia. Tua vida está entregue nas mãos dele, de verdade? Então creia, vá em frente. Consta nesta oração a constatação da onisciência de Deus e seu absoluto controle sobre tudo. Repita comigo, Deus tem tudo sob controle. Todos nós vivemos tempos difíceis. As preocupações e a oração, nestas ocasiões, devem visar a obtenção de forças e a decisão de enfrentá-las com bom ânimo e confiança. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. É isso aí. Esse é o que Jesus está nos convidando nessa manhã. Nós estamos falando de oração, né? É orar com ânimo, orar com certeza no coração de que Deus está cuidando de todas as coisas. Ele tem tudo sob o controle dele. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Se não fosse a comunhão, se não fosse a palavra, a comunhão, o partir do pão, se não caminhassem dois unidos, eles não teriam resistido. Eles não teriam resistido. Nós abrimos em Mateus 18, 19, no verso anterior. Deixa eu ver se é Mateus 18. Dá uma olhadinha. Mateus 18, 18. Riva, só confirma, por favor, se é 18, 18 mesmo. Só, por favor, no anterior. 18, 19, 18, 19. Mas pode ser a partir do 18. Pode ler. A concordância entre nós, a unidade, Deus está aqui conosco. Está aqui, gente. Verdade. Eu creio muito claramente, fortemente isso. A palavra que está dizendo, né? Então, a oração, a comunhão, isso tudo faz parte do nosso exercício diário na caminhada cristã. E, portanto, finalizando aqui, eu quero orar com os irmãos na sequência. Por favor, eu. Os cristãos, seguidores de Jesus, devem pôr em prática uma comunhão constante com Deus. E o meio para atingirmos este fim é uma vida de oração transbordante. Perseverar na oração, transbordar. Eu quero, a partir do
do capítulo 6 de Mateus, que é a oração modelo, propor aqui nesta manhã 5 objetivos de oração, e nós vamos orar como igreja, aplicando a lição, amém? Colocando em prática. Nós tivemos objetivos específicos ao longo da semana, né? Eu queria corroborar nesse sentido, dizendo que no modelo de oração, uma oração com propósito, em Mateus capítulo 6, verso 9 e 10, nós vemos a oração sendo iniciada com glorificação ao Deus, ao nosso Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, nós vamos orar, primeiro, glorificando o Senhor, dando a Ele a glória, a honra devida. Segundo, no verso 11, pedindo a Ele para que nos ajude nas primeiras necessidades. Pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Alimentação, provisão. O verso 12 diz, crescimento espiritual. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Verso 13, livramento constante. E o verso 14, reconhecimento, pois teu reino, o poder e a glória para sempre, amém. Então, eu vou nessa manhã pedir que você fique de pé comigo. Eu vou orar iniciando, dando glórias ao Senhor, exaltando o nome dEle. E eu queria que, por favor, na sequência, alguém orasse, pedindo ao Senhor a provisão para as nossas vidas, para a nossa casa, para a nossa família. Depois alguém ore pedindo crescimento espiritual. Depois peça livramento deste mundo atribulado que nós vivemos. E depois vamos fechar também reconhecendo que Ele é o nosso Deus, exaltando ao Senhor novamente. Amém? Eu vou começar com essa oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós entramos na Tua presença, por intermédio de Jesus, dizendo que Tu és o nosso Deus, bendizendo o Teu nome, glorificando o Teu nome, dizendo que o Senhor é lindo. Nós Te amamos, Senhor. Nós rendemos a Ti toda a glória, toda a honra, todo o louvor e adoração. Tu és a nossa motivação nesta manhã. Tu és, Senhor, a razão do nosso viver. A Bíblia diz, Senhor, que tudo Tu criastes e nós Te exaltamos, Senhor. Porque, Senhor, Tu és um Deus criador, um Deus soberano, Senhor. Nada do que existe, Senhor, subsiste, senão segundo a Sua vontade permissiva, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus maravilhoso, um Deus soberano, que não desiste de nós. Nós Te adoramos nesta manhã, nos reunimos como igreja para Te adorar, para Te bendizer, para invocar o Teu nome, Senhor, e nós rendemos a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração nessa manhã. Seja bendito neste lugar, seja bendito, Senhor, nas nossas famílias, seja bendito em nossas casas, Senhor, seja bendito, Senhor, ao deitar, ao levantar, Senhor, que o Senhor seja bendito em tudo o que fizermos, Senhor. Nós dedicamos este lugar, este dia, este momento, esta casa, esta igreja, Senhor, a Ti, pois Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por favor, alguém ore pelas primeiras necessidades. Aleluia. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Ajuda, Senhor. Por favor, Jesus. Oh, Jesus. Sim, Jesus. Ajuda, Senhor, a fechar questões que estão pendentes. Por favor, dê a provisão. Por favor, por favor. Por favor. Por favor. Com base no verso 12 que diz, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Ore pelo crescimento espiritual, pelo nosso amadurecimento espiritual. Alguém levante. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus.
falhar, Senhor. Pode falhar, Senhor. Oh Deus. Verdade, Jesus, é verdade. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Amém, Jesus. Por favor, Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. É verdade, Senhor. É verdade. 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 Amém. O verso 13 diz: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pedindo oração nessa manhã por livramento. Alguém levante a voz, por favor. Amém, Jesus. Sim, Deus. Livra-nos, Senhor. Ajuda, Senhor. Ajuda a tua igreja, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Todas as agendas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Livra, Senhor, nossa casa. Amém. Então nessa hora eu quero convidar a todos, vamos orar juntos, dando reconhecimento ao Senhor, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos reconhecer que somos dele, tudo que é nosso somos deles. Eu vou orar nesse momento, não peça nada agora, só reconheça, agradeça a ele, glorifique a ele nessa hora. Pai, obrigado, Senhor, porque tu és o nosso Deus, Senhor. Tu é o reino, teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Senhor. Nós não entramos ainda no reino, mas recebemos o reino em nossa vida. Mas vai chegar o dia que nós vamos entrar na Nova Jerusalém, Senhor. E vamos viver, Senhor, eternamente contigo. Essa é a nossa esperança, Senhor, num corpo glorificado, Senhor. Nós vamos, Senhor, ressuscitar como o Senhor ressuscitou. E nós te bendizemos, ó Deus, ó Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Teu é o reino, o poder, nada foge ao teu controle. Teu é o reino e o poder, Senhor. Tu tem os rumos, Senhor, do mundo, Senhor, das galáxias, Senhor, do universo em tuas mãos. Teu é o reino, poder para todo sempre. Não há outro, Senhor, igual a ti. Não há outro maior, Senhor. Tu é o reino, poder para sempre. Tu és digno, Senhor, de receber toda honra, toda glória, todo louvor. Não há outro, Senhor. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre.
nos prostramos diante de Ti, Deus poderoso, soberano Deus, Criador de todas as coisas. Seja bendito neste lugar, seja exaltado neste lugar, nas nossas vidas, Senhor, na nossa casa, seja exaltado. Nós te rendemos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Receba, Senhor, toma, Senhor, o primeiro lugar, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, colocamos tudo diante de Ti, esta manhã como igreja, Senhor. Como a igreja primitiva, nós possamos experimentar o novo de Deus, uma experiência, Senhor, e que os dons, os milagres, Senhor, sejam consequências, Senhor, de uma ação de comunhão, Senhor, de proximidade contigo, Senhor. Vivermos o Teu reino, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pela ministração, pela oportunidade, por esta semana que nós tivemos gloriosa. Que o Senhor nos cultive em nós o hábito da oração. Eu Te peço, Senhor, que eu possa levantar neste local pessoas, Senhor, que possam presidir essa agenda de oração para nós, Senhor, que seja uma constante. Fizemos esse exercício e funcionou, foi possível. Mas nós pedimos, Senhor, que nos dê a oportunidade de perpetuarmos essa agenda, que seja uma constante na Tua casa. Levante, Senhor, homens e mulheres, Senhor, dispostos a liderar essa agenda, Senhor, que seja segundo a Tua direção. Não para cumprirmos, Senhor, rituais ou para cumprirmos, Senhor, tradições. Não é isso que nós queremos. Queremos, Senhor, de fato estabelecer, Senhor, uma agenda de oração, uma agenda de estudo como já temos. Senhor, algo que seja, Senhor, característica, parte da nossa realidade como igreja neste lugar. Pai, leva-nos em paz, nos ajude, Senhor, em todas as agendas que se sucederão. Tenhamos um dia na Tua presença, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, mais uma vez por aqueles irmãos que foram livrados, Senhor, do incidente, Senhor, nesta semana. Pai, nós pedimos, entregamos em Tuas mãos aqueles que estão em área de risco. E, Senhor, se porventura, Senhor, na perspectiva futura que vem ainda chuvas fortes, que o Senhor tenha misericórdia. Como nós oramos, Senhor, pedimos perdão pelos pecados, os nossos pecados, os pecados, Senhor, dos nossos pais, o pecado da nação, o pecado da igreja, Senhor, pedimos perdão. Tenha misericórdia de nós, Senhor, nos ajude. Rasgamos, Senhor, nosso coração, nossa alma neste momento. Pedimos, Senhor, traga, Senhor, ó Pai, o Teu bálsamo, o livramento, Senhor. Em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todo sempre. E a igreja diga amém. Dê um abraço no seu irmão aí.